Pessoal, beleza? Vamos lá fazer mais uma questão. Assunto repetido dessa vez, mas eu achei que esse exemplo aqui está melhor para mostrar um enunciado que não precisa ser lido do que o exemplo que eu trouxe anteriormente, num vídeo anterior que eu já havia gravado. Essa questão aqui da FGV de 2025, PGM Rio de Janeiro, ela traz um enunciado muito gigantesco que, na minha opinião, ele não precisa ser lido para que a pessoa consiga dizer se essas assertivas aqui estão corretas ou não. É, é o seguinte, o que esse enunciado traz? O que o examinador escreveu aqui nesse enunciado? Eu até achei que ele quis apenas contextualizar. Ele não está aqui querendo dificultar, não está aqui querendo fazer com que a questão dele seja destaque na prova, nem nada. Eu acho que ele realmente quis contextualizar colocando enunciado, mas é um enunciado muito grande que, na minha opinião, não vale a pena ser lido antes de tentar resolver as afirmativas. Se a pessoa lê as afirmativas e ela não conseguir, daí beleza, volta lá no enunciado. Mas vale a pena tentar resolver a questão sem, sem ler o enunciado. Vamos lá, vamos ver qual que é o comando da questão, o que a questão está mandando a gente fazer. Nesse contexto, avalie as afirmativas a seguir sobre o modelo de gestão pública. Nesse contexto, avalie se as afirmativas a seguir sobre os modelos de gestão pública estão corretas. É, Só para explicar aqui, o examinador fez um enunciado contando a história de como os governos brasileiros administram a máquina pública desde o início da década de 80 até os dias atuais. É essa historinha que tá contada aqui. Vamos lá tentar fazer as assertivas, acertar, dizer se está correto. A primeira aqui, ó, a NPM, New Public Management, promoveu a transferências de práticas típicas do setor privados para a administração pública, com destaque para a competição, a orientação para resultados e a ênfase na eficiência. Bom, quem já tem um pouquinho de estudo, nem precisa de muito, sabe que a New Public Management tinha essa prática não, esse objetivo de transferir as práticas do setor público para a administração pública, ou seja, copiar a forma de administrar do setor público, das empresas privadas, para o setor público. Então a gente já sabe que essa aqui está correta. Entre as principais críticas à NPM está a concepção de um Estado reduzido em suas funções sociais, incapaz de responder de forma plena às demandas da coletividade, fenômeno associado ao Estado oco. Isso aí precisa de um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, mas a gente sabe que na NPM, na primeira fase da NPM, que é o modelo gerencial puro, o Estado só queria saber de austeridade, queria fechar as contas e se o serviço público tivesse sido bem prestado ou não, não interessava. O negócio era fechar as contas no positivo e reduzir o endividamento ou acabar com o endividamento do Estado. Então, criou-se essa crítica nomeando o Estado como Estado oco justamente porque tinha conta, tentava-se sanar as contas, mas não tinha tentativa de prestar um serviço que fosse de qualidade para o cidadão. Então está certo também. Já o modelo, já a terceira assertiva, ela vai falar que o modelo da NPM contribuiu para consolidar ferramentas gerenciais relevantes, como o monitoramento e a avaliação, mecanismo de controle e foco na qualidade dos serviços públicos. Aí aqui, nessa segunda aqui, tinha o nome de estado oco, né? Aqui, isso aqui passou a ter o nome de estado aberto, que é a terceira, aí precisa também de um pouquinho mais de conhecimento, porque é a terceira fase do modelo gerencial, que é a fase do serviço público orientado. Esse serviço público orientado para o cidadão. No serviço público orientado para o cidadão, o administrado ele é chamado para participar da gestão pública. Então, ele participa como fiscal, principalmente exercendo a função no accountability.
que é a obrigação do Estado de prestar contas para o cidadão. Então, existe essa fiscalização, essa participação do cidadão, não só a fiscalização, mas o cidadão participa também como ator decisório, decide onde que serão implantados, onde serão gastos os recursos públicos e cria-se a imagem do Estado aberto, porque o cidadão, além de poder participar, pode decidindo, pode fiscalizar. Então, as três afirmativas estão corretas, o gabarito é letra A. Vamos lá ver a explicação da professora, e aí vocês vão concordar ou não comigo de que esse enunciado aqui precisa ser lido ou não antes de tentar resolver a questão. Vamos lá ver a explicação da professora. Terceira questão, a partir dos anos 80, em meio às crises fiscais do bem-estar social, olha aí, ó, dos anos 80, nossa crise fiscal do bem-estar social, e ao avanço das doutrinas neoliberais nos Estados Unidos e na Inglaterra, né, eu nem comentei sobre isso, né, dentro aqui é os aspectos da administração, mas falando do aspecto econômico, é a partir de 1980 que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos adentram, né, numa lógica neoliberal. No Brasil, essa lógica neoliberal, ela tem grande robustez, né, de 90 a 92, sobretudo no governo, né, de Fernando Collor, tá bom? E a ideia dentro do neoliberalismo é diminuir o tamanho do Estado, de cortar custo e cortar despesa. Muita gente confunde o neoliberalismo com a administração gerencial, mas são coisas diferentes. O neoliberalismo é uma acepção econômica do Estado e a administração gerencial, né, tem a ver com uma acepção ou uma reforma administrativa, tá bom? Então, voltando para cá, né, emergiu a nova gestão pública, fundamentada em princípios econômicos neoclássicos na teoria da escolha pública, né? Depois eu explico isso. Defendendo eficiência, accountability e redução, ó, acabei de falar, e redução do papel do Estado, né? A New Public Management, ou a nova gestão pública, influenciou reformas administrativas em diversos países e inspirou o nosso PDRAI em 95 no Brasil, que incorporou práticas como contrato de gestão, descentralização, PPPs, mais recentemente o Ministério da Gestão e Inovação, que é uma evolução, né, do MAR, que foi extinto no segundo governo de FHC, né, em parceria com a ENAP, tem buscado novas referências teóricas para além da NPM, explorando o debate sobre o ethos público e o modelo neoweberiano de Estado. Isso aqui já foi objeto de questionamento na área fiscal, porque a FGV entende que o modelo, na realidade, de administração gerencial evoluiu, né, para trazer aí a lógica, né, weberiana, né, associado à lógica gerencial, né, que apesar de serem, né, vamos dizer assim, de serem contrárias, ideologias contrárias, né, a gente diz que essas ideologias contrárias, elas devem ser alinhadas, né, trazendo o princípio da legalidade, de normas, regulamentos, mas sem a rigidez, com mais flexibilidade e mais adaptação, né, à realidade brasileira. E aí, em construção, voltados para a modernização da gestão e ao fortalecimento do papel social do Estado, porque, claro, a NPM, né, reduz esse papel social, né, porque, né, sobretudo, né, o modelo neoliberal é que reduz mesmo esse corte de despesas, né, entregando, né, boa parte dessa missão social para o mercado, que, na verdade, foi esvaziado, né, porque o foco era econômico de reformar a administração pública, tá bom? Então, o Estado deixou de atuar, deixando uma margem, né, da sociedade desamparada, porque até 1980, né, o Estado atuou de forma social, ou seja, atuou no bem-estar social, tá bom? Então, revisando tudo, tá, gente? E aí, trazendo aqui a nossa ondinha, deixa eu só voltar, aqui a gente tem, né, de Getúlio até, vamos dizer, 80, o que a gente chama do ponto de vista econômico, o Estado do bem-estar social, do econômico não social, né? E Estado intervencionista, Estado desenvolvimentista, que foca na industrialização, beleza? Então, voltando para cá, cadê? Né? Então, ele diz, nesse contexto, avalia se as afirmativas a seguir sobre os modelos de gestão pública estão corretas. Vamos lá. 1. A NPM promoveu a transferência de práticas típicas do setor privado para a administração pública, com destaque para a competição, a orientação para resultados e a ênfase na eficiência. Ou seja, gente, ele transferiu práticas típicas do setor privado. Exatamente, né? A NPM é uma inspiração nos modelos de gestão privada, adequando à realidade pública, né? E aí, o foco, a palavrinha do bem, competição, o foco em resultados, né, e a ênfase na eficiência. Verdadeiríssimo? Sim. 2, entre as principais críticas à NPM, críticas, está a concepção de um Estado reduzido em suas funções sociais, né? Exatamente, a nova gestão pública quer reduzir os custos, e aí, claro, que ela começa a reduzir esse modelo, né, que a gente tem hoje de educação, de saúde, né, bem precário, ele se inicia, sobretudo, na década de 80, porque a crise fiscal faz com que o Estado não tenha recursos para atender, tá certo? E depois, em 95, né, ele passa a descentralizar isso para o mercado, tá bom? E aí, verdadeiro isso, né? Incapaz de responder de forma plena às demandas da coletividade, fenômeno associado ao que ele chama de Estado oco. Oco é um Estado vazio que não atua na área social, aí entra o neoliberalismo, né, que, né, diz que vai entregar tudo para o mercado de acordo com a lei da oferta e da procura.
A terceira, o modelo NPM contribui para consolidar ferramentas gerenciais relevantes, como monitoramento e avaliação dentro do foco para resultados, mecanismos de controle e foco, gente, controle, né? Controle e accountability, foco na qualidade dos serviços públicos, tudo correto, a 1, 2 e 3 correta, letra A de aprovado. Perfeito. Quatro. Pessoal, olha só, essa explicação da professora aí, ela está na velocidade 1.3 e mesmo assim esse vídeo vai ficar gigantesco pelo tanto que ela demorou para passar pelo enunciado. É lógico que ela ficou fazendo várias outras explicações enquanto lia o enunciado, mas se levar em consideração somente a parte que ela estava lendo o enunciado, mesmo assim, demorou para caramba e na velocidade 1.35. Então, imagina isso aí na prova. É uma outra coisa que eu queria falar, se alguém não, caso alguém ainda não saiba, essa historinha de como a máquina pública brasileira foi administrada, a evolução da administração da máquina pública, desde a época do Império, passando para a transição para a República, por Getúlio Vargas, antes disso, por Getúlio Vargas, pelo Estado Novo, algumas transformações da época da ditadura e as transformações da década de 80, principalmente a partir de década de 80 e 90, principalmente a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, isso sempre está na prova, seja a banca que for. Pode ser FGV, pode ser FCC, pode ser Sebrasp. Essa historinha, que na verdade é uma historinha gigante, sempre está na prova, nunca, quase nunca deixa de vir alguma questão dessa aí. Beleza? Um abraço, valeu!